Bom, olá, boa tarde a todos. Para complementar a nossa retrospectiva em homenagem ao Paulo Sacramento, a gente vai ter hoje uma masterclass do Paulo. Para as pessoas, for the people who doesn't speak Portuguese, we're gonna upload this in YouTube after with English or Spanish subtitles, so you guys can watch it later. Bom, tem sido, eu acho, uma experiência muito grata ter exibido os filmes do Paulo, redescobrindo eles, vendo eles no cinema, e eu acho que eles apontam caminhos, escolhas, aberturas muito misteriosas. Eu acho que todos os filmes, sem exceção. E complementando isso, né, até pelo fato do Paulo ser uma pessoa de múltiplas atividades, acho que ele vai falar um pouco sobre isso, não só na direção, é essencial a gente ter esse momento de fala. Então, sem mais, Paulo Sacramento, gente. Depois, no final, a gente vai abrir para perguntas e a ideia é a gente, nesse momento final, ter uma conversa com o Paulo, aproveitando a presença dele aqui. Muito obrigado, Paulo. Bom, boa tarde para todos. Obrigado, Cauê, mais uma vez. Obrigado ao festival por essa oportunidade de estar mostrando os filmes aqui e também de tecer algumas reflexões assim, sobre as coisas que eu vivi, que eu fiz, enfim, essa minha trajetória. Hoje eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente. Hoje eu fiz um roteirinho que eu vou seguir razoavelmente, não como um roteiro de ferro, mas com alguns pontos que eu não queria, enfim, deixar passar, e para fazer isso tudo de uma maneira bem concentrada, enfim. Começar dizendo que é bem curioso para mim estar fazendo essa masterclass, enfim, estar mostrando os filmes, nesse momento em que justamente eu estou me afastando um pouco do cinema. É bem estranho, não esperava estar passando por isso aqui agora. E, enfim, de certa maneira, eu vou tentar pontuar aqui hoje um pouco dos meus interesses nesse tempo, né, por onde eu passei. Assim. E vou tentar colocar o meu ponto de vista, né, que obviamente não é o único. Né, o cinema é formado por milhões de pontos de vista, e assim é que deve ser. Então, bom, começando por uma escolha para essa palestra, eu não vou tentar organizar também demais. Eu gostaria que as coisas fossem um pouco mais livres, que tivesse um fluxo assim, de pensamento, enfim. Então, por favor, não esperem um excesso de coerência, nem conclusões definitivas. Eu espero realmente que eu não caia nessa armadilha. Né? Então, vou tentar abrir algumas questões, assim, e acender luzes e apagar luzes, enfim, indicar alguns caminhos, né? Porque eu acho que o importante é sempre a gente tentar individualmente, cada um de nós, afinar o próprio olhar. Né? Não existe uma maneira única de se ver as coisas, de se colocar no tempo, em frente ao trabalho e tal. Mas se a gente conseguir afinar a nossa própria visão, a maneira de se colocar no mundo, ainda mais nesse momento em que a gente está sobrecarregado por todos os lados de informações, de filmes, de, enfim, estéticas, de tudo, e isso acaba, esse excesso de informações acaba fazendo com que muitas pessoas se percam, né? É muito comum que isso aconteça. Então, tentar restringir é um exercício muito, muito importante. Assim. Foi o que eu fiz, por exemplo, no Prisioneiro, que eu queria começar a fazer um filme sobre o sistema carcerário inteiro, falar de colônia agrícola, queria falar de presídios femininos, como que era a questão dos menores de idade, queria falar de tudo, e de repente quando eu vi, eu tinha que escolher um lugar e falar de uma coisa, e essa coisa falaria de todo o sistema penitenciário e provavelmente muito mais do que o sistema penitenciário, né, que essa é uma mágica que o cinema permite. Bom, repetindo uma coisa que eu falo sempre, o cinema para mim ele sempre foi um instrumento de aprendizado, né, de conhecimento,
de liberdade, de crescimento, e ele só faz sentido para mim dessa maneira. Talvez até por causa disso eu tenha me afastado um pouco do cinema, né? Porque eu comecei a ver muitas portas se fecharem. Eu não estou falando aqui de dinheiro, de financiamento, de nada, falando um pouco sobre a sociedade, de uma certa maneira, assim. Hoje eu acho que a gente está muito pré-determinado a certas afirmações e ideias de verdade absoluta que me horrorizam, assim. Então, de repente, eu estava vendo que eu estava me encaminhando cada vez mais para um beco sem saída, assim, de comunicação mesmo, dentro dos meus interesses e do que, de repente, a sociedade está querendo falar nesse momento. Isso não significa que em um outro momento eu não possa querer voltar a fazer filmes, talvez, ou outras coisas, né? Mais para frente eu vou insistir num ponto que o cinema é um instrumento maravilhoso, né, de conhecimento, mas não é o único, né? Então a gente pode se dedicar a várias coisas, desde que a gente se dedique profundamente a elas. Isso dá o sentido, enfim, do fazer, né? Bom, vou começar citando uma que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, uma frase do Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade, que diz que só me interessa o que não é meu. Essa frase eu acho que diz muito com todos os filmes que eu fiz e como eu me posiciono no mundo, assim. Muito mais do que querer ficar procurando e me afirmando, dizendo quem eu sou, qual é o meu... Me interessa muito o entorno, o outro, entender a minha humanidade, a minha passagem aqui por esse planeta, a partir de outros pontos de vista. E talvez por isso eu tenha me interessado tanto em ver cinema antes de fazer cinema, né? Alargar justamente os pontos de vista, ver através dos olhos de outra pessoa, né? Quando eu fiz o Juvenile, ver através dos olhos de um cachorro, né? Que o Bresson já fazia isso, enfim. Eu acho que tudo isso é muito foi o que me trouxe para essa jornada no cinema. E quando eu comecei a fazer os meus curtas, né, a incompreensão foi absoluta, né? Vocês viram aqui, alguns tiveram a possibilidade de ver o Juvenília, né? E aquilo causou uma ojeriza, de certa maneira, aqui no Brasil. E o meu filme anterior, que vai passar hoje à noite, também foi um filme bastante... que causou também muita polêmica, assim. E por que isso? Assim? Eu acho que quando eu comecei a fazer esses filmes, eu tinha uma sensação de não pertencimento à classe cinematográfica, né? Primeiro, começando pela ECA, eu não me identificava absolutamente com aqueles alunos da ECA, com a maneira como se faziam os filmes da ECA, a temática dos filmes da ECA, enfim. Mas eu não sabia o que era, eu só sabia que eu não pertencia exatamente àquilo e que eu queria sair daquela prisão, mais ou menos, né? E quando você é um bicho acuado, né? Um bicho acuado é o bicho mais perigoso que tem, porque ele ataca, né? O bicho acuado, ele não foge, ele não tem para onde fugir. E se ele não tem para onde fugir, ele vai para cima. Então eu sinto muito dessa maneira o meu começo, né, do cinema, quando eu fiz esses curtas. Assim. Era uma maneira de gritar, né, de falar muito alto o que eu tinha a dizer. E também eu tinha aquela coisa assim do Bob Dylan, assim, when you got nothing to lose. Então eu tinha que botar o pé no acelerador mesmo e fazer as minhas... Né, acreditar nas minhas ideias. Eu não tinha mais em quem acreditar, né? Eu entrei no cinema, não tinha minha família. Meu pai é crítico de artes plásticas, mas eu, enfim, não circulava muito nesse meio. E no meio de cinema, então, não circulava, não conhecia ninguém, absolutamente ninguém, né? Então, entrar na faculdade de cinema foi muito importante para mim. Primeiro, para conhecer pessoas do ramo e conhecer pessoas que estavam querendo entrar no ramo, né? Isso talvez tenha sido mais importante do que as próprias aulas, né? Então, é o que se chama de universidade dos corredores, né? Isso foi muito importante. A gente acabou criando um coletivo, que na época nem existia esse nome, né? 5 alunos, eram 4 da ECA e 1 da FAAP. A gente já queria também demolir um pouco essas igrejinhas, a igrejinha da USP, a igrejinha da FAAP, etc.
E a gente se juntou para fazer filmes. Eram 5 diretores, não tinha nenhum produtor. Eu acabei me transformando em produtor por pura falta de outras pessoas com que pudessem fazer isso, né? Bom, quando eu fui fazer o Prisioneiro, depois desses curtas, eu tive um posicionamento muito parecido, porque eu entendia, não sei se isso é correto, enfim, mas para mim faz todo sentido, que quando você vai fazer um documentário, você tem 2 caminhos. Ou fazer um documentário sobre alguma coisa que você conhece muito, ou fazer um documentário sobre uma coisa que você não conhece nada, que você quer conhecer aquelas coisas. Então, esse foi o caso absolutamente do Prisioneiro. Eu não sabia nada de uma prisão, mas eu queria entrar numa prisão, né? Eu quis usar o cinema a meu favor para abrir as portas daquilo e eu estar lá dentro e conhecer aquelas pessoas e descobrir qual era a verdade delas ali. Então, eu acho que todos esses filmes que eu fiz, eles foram movidos um pouco por essa vontade do desconhecido, né? De me deparar com alguma experiência, com algum conhecimento que eu não tinha anteriormente, né? E não significa também que isso tenha me levado a conclusões ou a um aprendizado absoluto sobre qualquer uma das coisas, assim. Uma das sensações que eu tive fazendo todos esses filmes, assim, é que eu persegui ao longo do tempo a experiência, mas talvez isso não seja suficiente para a compreensão. Eu não sei se eu compreendi tudo que eu persegui ou que eu coloquei nas telas, né? Isso é curioso também, voltando para falar dos curtas-metragens, por exemplo, né? Quando eu fiz o Ave e o Juvenile, as pessoas tinham um certo medo de mim, assim. Né, na ECA ou na classe cinematográfica, assim, que era um cara muito virulento, que chegava, que falava alto e que fazia filmes muito agressivos, de certa maneira, né? Mas as pessoas não sabiam que eu próprio me assombrava com aqueles filmes da mesma maneira que eles, né? Eu não tinha assim o discurso do eu tenho essa verdade, eu vou trazer para vocês. Não, eu estava querendo descobrir essa verdade. Então eu abri as caixas de Pandora por aí, né? E elas eram realmente perigosas. E as pessoas se assustavam com isso, achando que eu tinha um poder, uma consciência absoluta sobre tudo aquilo que eu estava fazendo, quando absolutamente eu não tinha naquele momento, não tenho hoje, e não tive nenhum dos longas-metragens que eu fiz, né? Bom, nessa minha trajetória eu fiz muitas funções, né? Além de dirigir esses 5 filmes que estão aqui nessa mostra, eu montei muitos curtas, talvez uns 20 curtas, longas também, acho que foram uns 14 longas, uma coisa assim. Produzi 7 longas, etc. Mas uma das coisas que me guiou também nesse tempo todo foi uma aversão também ao excesso de especialização, que é uma coisa que tem a ver com a industrialização, de certa maneira, com o capitalismo, enfim, você objetiva aquela produção daquele produto, né? Então você tem pessoas que são especialistas em fotografia e elas vão fazer com que aquele produto seja o melhor produto, né? E da maneira mais rápida ou da melhor maneira, enfim. E assim todas as funções cinematográficas elas têm, dentro da lógica da indústria, esse sentido de que você pode objetivar as coisas desde que cada um faça esteja no seu escaninho, digamos, né? Então o cara que aperta parafusos, ele passa a vida inteira apertando parafusos e assim vai. Isso nunca fez sentido nenhum para mim. Então, por esse motivo, eu comecei fazendo filmes experimentais, depois eu fiz um documentário, depois eu passei desse documentário para fazer montagem, produção, depois eu voltei para dirigir um longa-metragem de ficção, e depois eu quis fazer um longa-metragem de alto orçamento, flertando com o cinema comercial, né? Teria sido muito fácil para mim sempre ter mantido os meus escaninhos. Se eu tivesse feito um outro documentário depois do Prisioneiro, teria sido as portas da
da indústria, digamos, do financiamento, até da crítica, de certa maneira, teria sido um caminho muito mais fácil. Mas essa facilidade também, de certa maneira, nunca me interessou. E não porque eu achasse que eu tinha que eternamente estar me provando ou fazendo uma coisa assim deliberada. Mas é uma escolha natural para mim. Era ficar num lugar de conforto, né, excessivo, para mim nunca foi enfim, nunca me interessou fazer uma coisa dessa. Eu queria falar um pouco sobre a montagem, né? A montagem talvez tenha sido o cargo que eu exerci com mais regularidade no cinema, né? Durante um bom tempo eu montei muitos longas-metragens, tenho muito orgulho dos longas que eu montei. Estou vendo aqui a Lina Chamy, cineasta que me deu a minha primeira chance de montar meu primeiro longa-metragem. O filme dela, no final, acabou parando por uns motivos. Eu fiz ao mesmo tempo, depois do Sérgio Bianchi, primeiro do Sérgio Bianchi, mas era aquele nosso começo. Quando a gente fez o filme com a Lina também, era o primeiro filme da Lina como diretora, o primeiro filme da fotógrafa, o primeiro filme de um monte de gente naquela equipe. Assim. E isso traz um frescor muito, muito interessante para os filmes. Né? A gente acabou de restaurar esse filme, e é muito interessante de ver o filme, de ver as escolhas nossas naquela época. Enfim, é tudo muito vivo. E essa vivacidade é que às vezes eu sinto falta hoje em dia. Né? Eu aprendi a assistir o cinema de autor, né? Política dos autores, enfim, novela vague, os movimentos cinematográficos, etc. E sempre procurando o olhar específico de uma pessoa. Né? Eu queria ver um filme do Kurosawa, e depois ver outro do Kurosawa, e outro do Kurosawa, e um do Pasolini, e entender a cabeça do Pasolini, né? E entrar na cabeça do Visconti, entrar na cabeça do Antonioni, entrar na cabeça de cada um dos diretores que fazia isso. Hoje em dia parece que o espaço para esse tipo de coisa é muito restrito. Né? A gente tem, principalmente por causa do streaming, Netflix, Prime Video, essas coisas, uma pasteurização muito grande do produto. Né? Então, você não está muito interessado em saber quem é o diretor daquele episódio, porque são 4 ou 5, e quanto melhor o diretor fizer de uma maneira mais pasteurizada e igual aos outros, melhor ele é valorizado nesse mercado. Né? Eles não querem alguém que vá lá e imprima sua marca num episódio específico e depois o próximo episódio vai ter uma diferença grande, enfim. Isso também é um outro motivo que me afasta um pouco desse cinema. E eu não digo com isso que todas as séries sejam horríveis, que eu não goste, pelo contrário, tem séries bem interessantes, é um projeto de audiovisual, né? Um projeto de produtor, né? Ou de empresas, enfim, mais de empresas até do que de produtores. Né? A ideia dos projetos de produtor foi um pouco roubado por essas empresas, né? Para que elas, sim, alcancem o seu lucro, enfim, os seus assinantes, esse tipo de coisa. Né? Mas eu ia falar um pouco da montagem, que a montagem foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar. E na ECA, na faculdade, as pessoas todas queriam fazer direção, né? Todos os alunos queriam dirigir filmes, e alguns queriam fazer fotografia. Ninguém queria fazer som, ninguém queria fazer montagem, etc. Então, quando eu me decidi a fazer montagem, foi uma coisa, tinha um espaço muito grande para isso. Né? Vários amigos, enfim, os projetos que tinham por perto, e onde eu poderia me exercitar e aprender na prática, né? A descobrir o que era fazer o cinema. Que, aliás, é a maneira que mais me interessa. É você inventar um cinema a cada vez que você está fazendo um filme, enfim, você reinventar a história, você criar do zero, como resolver aquele impasse, aquela ideia que você tinha, como você vai levar ela para a tela. Se você já tem um monte de respostas, como hoje em dia a maior parte das pessoas tem as respostas para tudo, aquilo para mim se torna um exercício totalmente vazio. E fazendo a montagem, eu estava aprendendo as minúcias do brinquedo. Você abre o brinquedo e você começa a ver as roldanas. Né? Por que essa roldana
encaixa naquela outra rodana, como é que aquilo te leva a um sentimento, como é que você, de certa maneira, sim, claro, manipula os espectadores, né, para levar eles a sentir o que você quer sentir, a pensar, de certa maneira, o que você quer que né? Não é pensar exatamente a mesma coisa, mas é provocá-lo e levar, e apontar aqueles caminhos, né? Você mostrar assim, agora é por aqui, eu quero que você olhe para cá. Você está acostumado a olhar para lá? Vamos olhar para cá agora, né, através desse filme. Então, a montagem me permitia muito isso. Você vê aonde a gente errava, né? Aonde eu errava e aonde outros amigos, parceiros, enfim, também erravam, né? A gente não conseguia atingir o que o Ezra Pound chamava de a precisão poética, né? Então, é sempre uma busca para mim, sempre foi no cinema, de encontrar essa precisão poética, que é uma contradição em si, né? E que tem a ver com uma outra coisa que eu queria falar aqui, que é eu sou um cara bifurcado, assim, dividido em dois, né? Entre o meu racionalismo extremo e a parte que eu mais detesto e a parte que eu mais gosto, que é esse amor pela poesia, né? Pelo que está sugerido e não dito explicitamente com refletores em cima, etc. Então, a montagem também permite você fazer isso. Você passar o seu recado sem que ele seja explícito, né? Muitos diretores ruins, diretores de mão pesada e tal, podem até ter boas intenções, mas eles são tão explícitos nessas intenções e na maneira de se relacionar com o espectador que aquilo acaba matando o cinema, né? Então, quanto mais você conseguir levar as pessoas para algum lugar sem elas perceberem que elas estão sendo levadas para aquele lugar, isso me pareceu sempre muito mais interessante. E a montagem me permitia aprender sobre esse mecanismo, essas entranhas do cinema ali. Eu tenho uma coisa comigo que tem a ver com tudo isso que eu estou falando, assim, que é uma incapacidade também de achar que quando as coisas se racionalizam, enfim, quando elas estão explícitas dessa maneira, como eu falei, me parece que tudo morre, né? Então, é uma luta interna minha de tentar organizar sem organizar demais, né? Então, eu me lembro muito bem de um exercício, um trabalho que eu tive que fazer para a faculdade, para o Jean-Claude Bernardet, logo no segundo ano de faculdade, qualquer coisa assim, e eles pediram para escrever um texto sobre um filme que você gostava muito. Eu não conseguia absolutamente fazer aquilo. Eu falava, vou escrever sobre o quê? Bandido da Luz Vermelha, né? O filme Demência, por exemplo. Eu não conseguia fazer aquilo. Como eu não consegui também agora, quando o Cauê me pediu para escrever sobre o filme Demência, eu falei, cara, eu prefiro falar da minha relação com o filme Demência do que esmiuçar o filme Demência. Porque se eu começo a abrir o filme e fazer a dissecar o filme, passar um estilete nele e expor as vísceras do filme, a minha paixão morre. A minha paixão não é por aquilo, né? Eu não quero racionalizar a minha paixão. Talvez, de certa forma, também eu não queira entender tanto essas coisas, tudo que me move e tal. Talvez por isso eu nunca tenha feito análise, por exemplo, né? Não tenho uma vontade íntima de fazer isso, de querer me abrir, de olhar para mim, de fazer isso. A minha maneira de trabalhar com os meus fantasmas é outra, né? Eu jogo esses fantasmas para brincarem nas telas, enfim. E daí esse trabalho da faculdade, por exemplo, que eu não consegui fazer, eu resolvi fazer um trabalho sobre um filme que eu não gostava. Foi a única pessoa da classe que fez um filme, e daí eu fiz uma crítica destruindo o filme. E era uma besteira, eu tenho esse trabalho até hoje, eu releio hoje e vejo como eu estava lutando, né? Mas eu não queria expor o meu amor, eu achava mais fácil expor o meu ódio, de certa maneira, minha aversão a alguma coisa, né? E talvez isso, de certa maneira, esteja também nos filmes que eu fiz. Assim, para mim é muito fácil mostrar coisas que me desagradam, né? Filmar um caminhão de lixo, né, destruindo uma árvore, por exemplo. Aquilo, para mim, faz muito sentido dentro do que eu penso, né, sobre cinema. Eu teria muita dificuldade de fazer uma coisa diferente, fazer uma cena idílica com
um campo florido, com coisas assim. Então, essas pequenas coisas que a gente vai pegando assim, na trajetória, e que eu estou vendo agora de uma maneira curiosa, né? Elas também são interessantes de olhar, mas muitas vezes elas não são motrizes, digamos assim, elas não te levam a fazer mais. Saber sobre isso talvez me leve a uma paralisia e não ao movimento de utilizar isso como uma força motriz para fazer outros filmes e tal. Eu jamais racionalizei as coisas quando eu estava escrevendo os roteiros, falando isso eu vou fazer por causa de um motivo, porque isso me incomoda, porque a natureza, porque eu tenho sim. Não, aquilo para mim era uma imagem muito forte que fazia algum sentido e que tinha que se somar com outras, né? Eu sempre gostei daquela coisa de que no cinema 1 mais 1 nunca é igual a 2, né? Ele tem que ser igual a 3, ou a 5, ou a 10, enfim, quando você vai juntando as peças ali, elas têm que dizer mais do que simplesmente a justaposição de fatos ou de ideias, de sentimentos, enfim. Então, para resumir isso, eu gosto das minhas dúvidas, sabe? Não mexam com as minhas dúvidas, eu quero permanecer com elas. E o quanto mais eu puder alastrar as minhas dúvidas e gerar dúvidas nas pessoas, né, isso sempre me motivou. E acho que hoje em dia, talvez ainda mais, porque as pessoas têm tanta certeza de tudo, né? Eu fico abismado como as pessoas têm certezas e brigam, né? E o mundo fica totalmente, né, cada vez mais separado, as pessoas completamente separadas e vendo somente as coisas que elas já sabem que gostam, né? E é um absurdo, né, você só vai ver o que você gosta, então você nunca vai descobrir coisas novas, você não vai alargar o teu paladar, você não vai alargar tua compreensão do mundo, esse tipo de coisa, né? Bom, eu falei que ia ser um pouco caótico e agora eu vou voltar um pouco, porque eu adiantei algumas coisas, voltei a outras. Mas quando eu entrei, né, nessa coisa de cinema, né, os meus anos de formação, né, como é que eu caí nessa história, né? Isso partiu de uma decisão absoluta e sem nenhum embasamento de que eu queria fazer cinema. Isso não vinha especificamente de um amor absoluto, de uma necessidade de me expressar. Quando eu olho para trás, eu tomei essa decisão. Foi como um Big Bang. Assim. De repente, do nada, alguma coisa surge e a partir dali as coisas vão se desenvolver. Né? Isso eu fiz algumas vezes na vida. Em um certo momento eu decidi que eu ia estudar alemão. Eu não tinha nenhum motivo para estudar alemão. Eu não falava sequer inglês direito. Eu sempre tive problema com línguas e tal. Mas eu tomei uma decisão. Eu vou aprender alemão. E de repente, o fato de eu estar, né, querendo aprender alemão, aquilo me abriu portas. Aquilo me abriu portas da literatura alemã. Aquilo me abriu portas do cinema alemão. E eu consegui, né, me dedicar a essas questões de uma maneira mais aprofundada. E depois eu abandonei a língua alemã e fiquei com o cinema alemão, com a literatura, enfim, com essas coisas. Então, esse meu começo ali foi um momento terrível, assim, também um momento de terra arrasada, que foi quando o Collor assumiu, né, ganhou a eleição, ele foi eleito presidente, terminou com a Embrafilme e não existia cinema no Brasil. E, de repente eu estava numa faculdade de cinema, né, vendo filmes que ninguém via, filmes antigos, às vezes, pensando em fazer filmes que não iriam ser assistidos por ninguém, né, e a gente estava trancado numa bolha ali. E aquilo foi muito interessante durante um bom tempo. Mas depois de um certo tempo, aquilo se transformou numa prisão. Sabe? Por que eu ia ficar ali naquele lugar? Eu não queria ser um acadêmico, né? Aquilo não fazia sentido com o que eu estava buscando. E então eu saí da ECA. E daí eu fui procurar cursos fora da ECA. E as pessoas estranhavam muito, porque eu fazia cursos em oficinas culturais e tal. E as pessoas, você já está estudando cinema, por que você está fazendo esse curso aqui? E foi através desses cursos que eu conheci, por exemplo, o Carnal Reichenbach, foi através desses cursos que eu conheci Inácio Loyola Brandão, conheci Denoir de Oliveira, enfim, pessoas que me acrescentaram muito e que me alargaram, né, a visão que eu tinha. A partir desse momento, eu também não vou falar muito sobre isso, mas eu percebi que eu comecei a buscar as bordas. Assim,
né? Eu queria ler tudo que não me era dito que eu tinha que ler. Então, se na escola me mandavam ler Machado de Assis, por exemplo, que é uma maravilha, eu não queria ler Machado de Assis. Eu queria ler Hilda Hilst, que eu descobri aí, daí eu li inteira Hilda Hilst, né? Eu queria ler Nietzsche, por exemplo, que ninguém me falou disso. Eu estudei num bom colégio, assim, nunca ninguém tocou no assunto. E de repente eu estava estudando alemão e aquilo me abriu eu comecei a ler aquilo, né? Hoje em dia, Byung-Chul Han, por exemplo, outro filósofo maravilhoso que me interessa muito e que depois eu vou voltar a falar de uma coisa rápida sobre ele. Mas eu comecei a buscar nessas bordas. E às vezes nos filmes menos conhecidos, de autores mais... que circulavam e que estavam no interesse das pessoas, eu começava a procurar um filme que ninguém nunca ouviu falar. Então eu via do Herzog, por exemplo, que era um cara que na época era muito visto, então hoje em dia menos, infelizmente, que eu acho um excelente, talvez o maior diretor de cinema vivo hoje em dia. Eu via filmes raríssimos dele e contava para amigos daquele filme que ninguém tinha visto. Então tinha também um certo fetiche, e o fetiche tem uma sedução, né? Então isso te movimenta, de certa maneira. Muito mais. Lições da Escuridão, um curta-metragem do Herzog, me movimentou para minha carreira, porque eu quis fazer na vida, mais do que as obras-primas, mais do que Aguirre, do que Fitzcarraldo, do que Nosferatu, que são filmes incontornáveis e tal. Mas eu estava buscando nas beiradas, né? Então, na música, eu comecei a ouvir música contemporânea, erudita, sei lá, Varese, Messiaen, conheci coisas que as pessoas não sabiam. No rock, eu ia atrás do Einstürzende Neubauten. Era uma coisa, aí sim, deliberada minha. Eu queria ver nas bordas o que era o rock industrial, né? Que pessoas eram essas, por que na Alemanha se fazia esse tipo de coisa e tal. E aquilo, claro, que vai fazendo a cabeça de uma pessoa virar um turbilhão, um caldeirão de coisas ali. E eu achava que isso era o que faria com que eu produzisse coisas diferentes. E acho que fez sentido, de alguma maneira. Talvez se eu tivesse ouvido Bossa Nova o tempo inteiro, ou ouvido só o rock brasileiro dos anos 80, Legião Urbana, não sei o quê, isso me levaria a fazer filmes padrão, que não era o que eu estava buscando fazer, né? Então eu nunca procurei o sucesso também, né, de certa maneira. Eu vou ganhar dinheiro com isso. E curiosamente, eu sempre ganhei dinheiro com o cinema, né? O suficiente para me sustentar, não para ficar rico, para comprar casa na praia, etc. Mas o suficiente para continuar com a minha busca, né, pessoal. Nessa trajetória de procurar coisas à margem e tal, eu me deparei, eu não posso deixar de mostrar aqui, com o livro mais importante da minha vida, que é o Cinema de Invenção, do Jário Ferreira, que é um livro que fala sobre o experimental no cinema brasileiro. Então, ele vem desde o Limite, ali, passando por Glauber, passando por Zé Celso, enfim, coisas assim, até desembocar, e é o principal, é o que o Jário viveu, que era o cinema de invenção marginal, que se fez principalmente na Boca do Lixo aqui em São Paulo, mas também em outros lugares, né, na Bahia, no Rio de Janeiro, enfim. E esse livro ele falava de filmes que eu nunca tinha visto e que eu não tinha como ver. Então foi um filme que me abriu totalmente a cabeça, porque eu tinha que imaginar esses filmes, né? E isso era uma coisa muito desafiadora para mim, na época. E provavelmente esses filmes que eu imaginei, que depois eu fui buscar ao longo do tempo e tal, enfim, são filmes que só serviram para mim, que eu criei na minha cabeça e que me movimentaram de certa maneira, né? Como todo filme, na verdade, é assim. A gente tem uma ilusão da materialidade, para retomar uma conversa lá do Soberano que a gente teve, de que os filmes, eles, né, ao contrário das peças de teatro, enfim, eles existem em si e que eles vão ser vistos sempre da mesma maneira. E é um absurdo, eles são vistos cada um de uma maneira conforme passa o tempo. Hoje, né, essa semana a gente está vendo esses meus filmes de uma maneira que eles nunca foram vistos, né? Apesar de eu estar buscando cópias que existiam e como eles foram projetados na época e tal. Cada pessoa nessa sala viu um filme diferente e vai ver hoje um filme diferente e vai levar para a sua vida
né, alguma coisa, ou vai esquecer esses filmes, e aí sim não vai ser diferente, e aí vai ser igual, porque o esquecimento, esse sim, é sempre igual. Mas o que me chocava nessa época aqui, que eu estava na faculdade lendo esse livro, só eu lendo esse livro, né, escondido ali, de certa maneira, e querendo saber que filmes eram esses, era como aqueles filmes, eles me pareciam tão interessantes quanto velhos. Né? Eram filmes que, para mim, eram filmes muito, muito, muito antigos. Isso, para mim, é a sensação daquele momento. E hoje, olhando esses filmes e vendo a idade daqueles diretores, esses diretores, Rogério Ganzella, Carlos Reichenbach, eles tinham 45 anos de idade, né, nessa época. E os filmes, ali os principais filmes, Bandido da Luz Vermelha, nesse momento, quando eu descobri o filme, ele tinha sido feito 22 anos antes. E para mim ele parecia uma coisa completamente perdida no tempo, histórica, porque justamente a sociedade fez isso com eles. Né? Eles foram esquecidos, foram colocados num cabide, num guichê de uma coisa histórica, de objetos para serem estudados pelos acadêmicos, etc. E daí eu fui descobrir o quanto eles eram vivos, e que apesar de terem sido feitos em branco e preto, né, que era bem um momento de virada tecnológica ali, no final dos anos 60, eu comecei a ver que eles não eram nada velhos, e que pelo contrário, eles eram muito jovens para aquele momento que eu estava vendo, como eles acredito que continuam muito jovens hoje. Né. É um pouco assustador para mim pensar que hoje eu estou nessa condição. Né? Quer dizer, eu tenho um pouco mais de 50 anos, eu tenho o Prisioneiro da Grade de Ferro, foi feito há 22 anos atrás. O filme que vocês viram ontem tem essa diferença temporal que tinha o Bandido da Luz Vermelha quando eu assisti o filme e me interessei tanto por ele. Né? Bom, quando eu saí da ECA, eu montei uma produtora, que era esse coletivo que chamava Paraísos Artificiais. Né? E que foi um momento de extrema libertação para a gente, porque a gente estava saindo justamente daquele modelo engessado dentro de uma faculdade, né, do que se esperava de uma certa produção. Estava começando o Festival de Curtas, há pouquíssimos anos, eu frequentei desde a primeira edição do Festival de Curtas, e de repente apareceram aqueles louquinhos fazendo filmes muito livres e provocadores, né? E aquilo, obviamente, não dura. Você não pode fazer esse tipo de produção, né, extensivamente. É como uma banda de rock, de certa maneira, também. Normalmente, elas têm uma vida curta. Tá ali o Minor Threat, por exemplo, uma das maiores bandas punk de todos os tempos, que teve uma vida mínima, e a gente continua ouvindo com o mesmo prazer, até hoje, ou com mais prazer até, porque realmente é um momento de explosão daquilo, de quando você atinge o máximo de uma coisa, você não consegue ficar no pico o tempo inteiro. Né? Esse movimento de subida é absolutamente necessário. Então a Paraísos acabou logo depois, eu fui fazer outros filmes, fui fazer O Prisioneiro, etc. E quando eu voltei a fazer o Rio Corrente, que eu contei ontem mais ou menos, que eu tinha um roteiro e que as pessoas diziam que eu tinha que transformar aquelas minhas ideias numa coisa mais narrativa, e aquilo me incomodava muito. Né? Quando eu voltei a fazer o Rio Corrente, para mim foi uma tentativa de retomar aqueles anos de liberdade absoluta, né? De fazer um filme com pouquíssimo dinheiro, né? Com muita liberdade, com uma equipe pequena. Então, de certa maneira, foi meu tributo para eu fechar também um ciclo, assim, e poder me lançar para o próximo desafio. Né? Então, de certa maneira, eu conhecia aquilo, eu já não estava mais vivendo aquele momento daquelas ideias todas, eu estava fazendo, emulando uma situação que eu vivi, com muitos amigos em volta, com muita energia acontecendo em volta, e eu retomei aquilo de uma maneira muito solitária, né? Fazendo o Rio Corrente. Então, o Rio Corrente ele tem muito esse peso, eu acho, também da minha solidão, um pouco dessa época, uma solidão artística, assim, que eu acho que está, de certa maneira, nesses meus filmes, mas talvez no Rio Corrente, para mim, seja mais explícito.
explícito isso, porque cada um dos personagens eles não conseguem estabelecer vínculos, né, com outros ali. Bom, daí eu passo, né, dentro dessa mesma ideia de me aventurar, enfim, de tentar aprender e fazer coisas diferentes, ao filme que a gente vai assistir hoje à noite, que é o Olho e a Faca, que foi um filme de enorme produção. Né? Para mim, enfim, esse filme custou a mesma coisa que todo o resto que eu fiz na minha vida custou. 20 e tantos anos de cinema não custaram o que custaram esses 3 ou 4 anos fazendo o Olho e a Faca. E ali foi uma guerra. Né? Foi uma guerra declarada, de certa maneira, porque eu, apesar de ter me disposto a fazer um filme de mercado, com atores famosos, globais, negociar elenco com produtor, enfim, ter um roteirista externo pela primeira vez, um produtor com voz ativa pela primeira vez, né? Fotógrafo, diretor de arte do mercado, né? Não as pessoas do meu nicho, enfim, da minha relação pessoal. E foi muito, muito traumático tudo isso. Né? Primeiro por um filme que se passa metade do tempo numa plataforma de petróleo, que era uma coisa que me interessava muito, mais uma vez buscando esse microcosmo, né, de certa maneira, como era o prisioneiro, enfim, encontrar o mundo inteiro num único lugar. Mas a produção foi muito difícil, você conseguir filmar naquele lugar foi muito difícil, enfim. Mais uma vez eu me propus a fazer uma coisa que eu não tinha noção da dimensão. Isso, por um lado, é bom, porque você faz, né? Mas tem um custo existencial muito grande ali. E uma das coisas que eu sempre me tinha como uma utopia pessoal, assim, era uma coisa do Raul Seixas que ele falava, que era de você sabotar o sistema por dentro. Foi uma coisa que ele sempre fez, né? Ou sempre tentou fazer. E morreu muito cedo, diga-se de passagem, apesar de ter feito tudo o que fez. Ele morreu com 44 anos. E eu tinha um pouco essa ideia de que tipo, eu iria colocar essas ideias e que eu iria dentro do curta-metragem ou não sei o quê, sabotar, de certa maneira, esse sistema por dentro. E eu vi que, para esse tipo de produção grande, é praticamente impossível. Então virou uma queda de braço que era uma... Num certo momento, a minha existência dependia de conseguir terminar aquele filme. Né? E eu acho que as amarras, né, elas já vinham, elas vêm, essa coisa que eu reclamei, enfim, de que a sociedade hoje em dia ela é tão pasteurizada, de certa maneira, e tão óbvia, né? Isso é uma coisa que não acontece de um dia para o outro. Isso também não depende de política, isso depende de outras coisas, né? Isso às vezes, um movimento até global, né? A gente está vivendo isso no mundo inteiro, mas acaba sobrando para a gente no nosso quintal de uma maneira, às vezes, pesada demais. Né? Então eu me vi no meio de um sistema de produção extremamente capitalista, né? Cercado, de certa maneira, de profissionais da profissão, que era uma coisa que o Jair Ferreira falava muito, né, desse excesso de profissionalismo. Né? Então você acorda e vai sair para fazer um filme porque você é um fotógrafo. Não é porque você tem amor por aquele filme, porque você tem um projeto para realizar. Você tem uma profissão e contas a pagar. Né? E eu estava cercado de 100 pessoas com contas a pagar. Né? E eu era a única pessoa, aparentemente, que não tinha contas a pagar. É claro que eu tinha as minhas contas a pagar, mas aquilo não era o mais importante. Eu não vivia para pagar as minhas contas. E eu estava cercado de pessoas que, aparentemente, estavam vivendo para pagar suas contas. Né? Então, a interlocução foi muito difícil. Troquei de fotógrafo no meio do filme. Quando acabou a filmagem, eu me isolei, porque eu era montador, me tranquei dentro de casa, sozinho, com o material, e não consegui pela primeira vez ter um colaborador na montagem, porque a gente já não tinha dinheiro, a gente tinha gastado todo o dinheiro, apesar do filme ter custado 5 milhões de reais, eu não tinha dinheiro para ter um montador comigo no final do filme. Então foi muito doído, né? E foi onde eu
eu termino, assim, de certa maneira, essa minha trajetória, pelo menos por enquanto, né? Estou achando muito curioso hoje, que vai ser o último dia que vão passar os filmes, a gente vai passar o meu primeiro curta, meu primeiro filme e meu último filme, né? E eles são muito diferentes. E eles são muito parecidos também. Então vai ser... Eu acho que foi um acerto muito grande da produção ter feito isso. Enfim, foi um pouco pesado o primeiro dia ter sido os filmes mais radicais, e foi uma pedrada na cabeça das pessoas. Ontem a gente teve assim, um momento de conciliação, de compreensão, talvez meu filme mais compreendido, aceito, né? E hoje a gente vai ter, de novo, tensão, né? Que foi o começo e o final. Como é que está de tempo aqui? Quase, tem mais... Então, eu vou falar mais um pouquinho, 5 a 10 minutinhos, e daí eu queria abrir muito para conversar, né? Eu não vim aqui para vomitar um monte de ideias, visões de mundo que eu tenho, como se elas fossem melhores do que as que vocês têm, e que eu espero que vocês coloquem nas telas, enfim, e que eu possa, em breve, estar sentado ali, vocês aqui, né? Mas, agora falando um pouco, não desses filmes, enfim, falando dessas dificuldades, do contexto geral, né? Algumas coisas que eu lembrei, que eu queria levantar, que agora não diz a respeito aos meus filmes, nem nada, mas diz, né? Diz respeito a tudo que a gente está vivendo. Eu me lembrei de um conto do Kafka, por exemplo, hoje de manhã, que eu estava organizando as ideias para cá, que chamava Diante da Lei, né? Que é um conto que o cara vai lá e tem uma parede, e daí ele pede para atravessar uma porta, tem uma porta aberta, tem um guarda enorme na porta, e não deixa ele passar, e o cara fica o tempo inteiro negociando com o guarda, né? Como é que ele vai entrar naquela porta, como é que ele precisa falar com a lei, ter acesso à lei e tal. E o guarda fala, em algum momento, mas não agora, depois. Daí o cara vai inventando muitas coisas, ele suborna o guarda pega o dinheiro dele e fala, olha, eu vou pegar só para você não sentir que você não está fazendo o máximo, que você não está tentando, então aceito o seu suborno, mas você não vai entrar. Então. E o cara vai ficando velho ali, vai ficando velho, até a hora que ele fala para o guarda assim, olha, eu já estou velho, não vou entrar, né? Mas estranho, só eu quis ter acesso à lei, né? Ninguém quis passar por essa porta, nesse tempo todo ninguém chegou até aqui. Aí o guarda fala assim, essa porta foi construída só para você. Você era a única pessoa que podia ter passado por aqui. E agora, com licença, que eu vou fechá-la. Então, esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente, né? Agora pensando um pouco para frente, para quem vai fazer filmes e tal, né? As portas muitas vezes parecem fechadas, né? Às vezes até abertas, você não entra nessas portas. E as portas precisam ser atravessadas, né? De certa maneira. A gente tem que superar essas dificuldades, e são muitas, e eu sei mais do que qualquer um aqui nessa sala, as dificuldades de dinheiro, as dificuldades, enfim, de todo tipo e tal. Mas o fato é que quando a gente acaba se lançando nessas missões, enfim, é isso aqui que justifica, talvez de certa maneira, se é que alguma coisa justifica a nossa passagem, né, por esse planeta aqui. Tem um termo que sempre que eu estou bem depressivo, assim, eu gosto de pensar que assim, que a gente só está aqui visitando esse planeta, né? A nossa passagem aqui, o que significa isso, né? Então a gente veio para ver coisas, para provocar, para interagir, e da mesma maneira que a gente chegou, a gente vai embora, né? A gente vai deixar uns filmes, outros vão deixar livros, outros não vão deixar nada, vão deixar filhos, ou vão deixar árvores, ou coisas por aí, e uma coisa não é melhor do que outra, né? Então, fiquei com muito medo aqui nessa mostra, assim, também, de começar a me achar muito importante, de que as coisas que eu fiz, né, de surgir um egocentrismo, assim, e que isso nunca passou por mim e não vai ser agora que vai passar, assim, né? O fato de da sala não estar cheia, por exemplo, isso não é problema nenhum, né? Eu passo por isso aqui em todos os anos, na mostra que eu faço na Cinemateca, o mesmo problema, vou passar um filme que eu acho maravilhoso, e daí fico triste porque as pessoas não estão lá, mas essa é a maneira como as coisas funcionam, né? Algumas pessoas
têm essa possibilidade. Outras pessoas estão tendo outras possibilidades que a gente também não sabe quais são. Né? Então não adianta achar que aqui é melhor do que ali ou do que qualquer outro lugar. Né? Uma coisa assim para terminar é que eu queria falar um pouco sobre essa questão da arte, né? Que a gente mitifica de certa maneira o poder da arte. E eu cresci, né? Falei aqui muito, né? Buscando os artistas, o que cada artista fez. Eu não busquei o que os cientistas fizeram, né? Eu especificamente, né? E fizeram muito, né? Mas hoje em dia, especialmente, eu vejo o quanto a arte tem um espaço muito restrito. A importância dela me parece muito menor hoje em dia do que já foi, do que foi para a minha geração, por exemplo. Né? Isso também não é um juízo de valor de se a arte é melhor ou pior, enfim. Eu acho que hoje em dia, talvez as melhores cabeças nossas não estejam tão interessadas em fazer cinema. Talvez estejam interessadas em desenvolver tecnologia, né? Computadores, sei lá, inteligência artificial, ver onde isso vai dar, e realmente são coisas fantásticas e perigosíssimas até, né? Mais perigosas do que os filmes. Eu sempre considerei os filmes bastante perigosos e tal. Então, essa questão da arte também, né? A arte precisa do artista, né? Sempre precisou. Talvez a partir de agora o conceito de arte mude, né? Mas a arte dependia de uma pessoa que criava essa arte, né? E que tinha uma subjetividade particular. E que quanto mais particular fosse, mais interessante seria a arte dessa pessoa, né? A gente está se encaminhando para um momento em que as pessoas... Por exemplo, eu comprava discos ou via os livros, né, daqueles artistas, daquelas bandas que eu queria e tal. Hoje em dia você coloca uma playlist do Spotify e aquilo vai tocando coisas parecidas que o algoritmo diz que é parecido. Se você gosta disso, então você ouça essas coisas aqui que o algoritmo acha que você deve escutar. E se aquilo ainda fosse uma coisa que você, né, estivesse aprendendo, vendo, que banda é essa, olha que interessante, tal, ninguém se preocupa com isso. Tanto é que, por exemplo, né, a gente comprava discos que tinham encartes, você lia quem fez cada coisa daquela música. Hoje em dia você não sabe nada, você não sabe nem sequer quem é o autor, porque o Spotify, por exemplo, ele coloca o intérprete como autor da música, né? Então as pessoas não sabem nem quem compôs, né, a maior parte daquelas músicas ali. E isso é uma coisa que eu acho que é significativo, né? Bastante significativo disso tudo que a gente está vivendo. Enfim, vou encerrar citando uma coisa aqui do Leminski, que tem a ver um pouco com esse meu afastamento do cinema, né? O Leminski ele falou duas coisas, assim, quer dizer, muitas coisas, mas essa que eu quero citar agora, que está num livro raro dele também, que não são os principais, são daqueles que eu lia, que é um livro de cartas que ele escreveu para o Heves Bonvitino, né? Que é um outro poeta também incrível. Ele, em algum momento, ele falava assim: o álcool já me deu demais, mas está começando a me tirar, né? E às vezes eu acho que o cinema já me deu demais também e que está começando a me tirar. Tá querendo, sabe assim, me moldar a certas coisas que eu não estou disposto a ser moldado. Então isso talvez tenha a ver com esse afastamento meu do cinema. E uma outra coisa que ele falava nesse livro era que o importante é a gente não estagnar nunca e nós não podemos fingir que não vimos, que não lemos, que não sabemos, né? E eu li, eu assisti muita coisa para ficar parado. Então, eu tenho um movimento agora que talvez vá passar por outras searas, né? Mas que tem a ver com tudo isso um pouco que eu falei e com coisas que eu estou aprendendo, né? Por exemplo, jamais achei que eu ia me interessar por budismo, de certa maneira, né? E daí me veio o conceito da impermanência e tal. É tudo aquilo com que eu lutei a minha vida inteira, né? E que, como uma pessoa bipartida, né, continuo lutando, né, contra o esquecimento, né, em ação com a Cinemateca, com o restauro de filmes, enfim. Eu quero que as coisas permaneçam, né?
mas ao mesmo tempo eu sei que as coisas não permanecem, né? Que as coisas se mudam. E, e é essencial que elas mudem, né? Seria um horror viver num mundo paralisado, né? Estático, enfim. Se o planeta não girasse, se as coisas não, não se modificassem. Bom, a minha última frase eu queria citar, eu vim aqui com a minha camiseta do Rio Corrente, falando que as ideias precisam voltar a ser perigosas. Eu acredito nisso, eu acredito em ideias perigosas. E eu tenho certeza que elas estão dentro da cabeça de todos vocês. Então lembrem-se que a cabeça do homem é uma bomba e que ela precisa explodir, ainda que arrebente todo o universo. Obrigado aos situacionistas, aos inconformados, aos inquietos. Obrigado ao festival. Obrigado a cada um de vocês. E viva os Estranhos Encontros. Pessoal, para as perguntas, o microfone não caminha. Então vocês vêm no púlpito aqui e deixam a sua pergunta. Não se sintam intimidados. Pode fazer a pergunta. Façam daí. Façam daí. Se quiserem também, se não quiserem, né? Uma das coisas que mais me horroriza quando eu vou lançar um filme é a tal da sessão de perguntas e respostas ao final, né? Como se você tivesse que explicar o filme, né? E sanar dúvidas, né? Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu fiz, sobre o que eu falei? Então, isso é uma coisa horrorosa. Tomara que vocês tenham dúvidas, né? E tomara que essas dúvidas fiquem vivas dentro de vocês e que elas voltem hoje à noite ou amanhã, né? Porque é isso que vai fazer a gente estar vivo. Estar vivo é isso. Estar vivo é não conseguir, como a Lina uma vez me falou de um poeta. Que poeta foi? Fernando Pessoa, né? Eu achava que era uma nova dele. Fernando Pessoa. É isso, gente. Qualquer coisa vamos beber também, que é ótimo. Vou abrir para quebrar a timidez. Viver é não conseguir. Eu queria ouvir de você, Paulo, até porque você lidou com essa memória do cinema paulista, e a minha impressão é que parece existir uma espécie de maldição, às vezes fortuita e às vezes perigosa, no sentido que as dificuldades criam um jeito muito singular de enxergar não só o cinema brasileiro, mas lançar uma visão de cinema para o mundo. Mas as trajetórias dessas pessoas que lidam com o cinema são muito marcadas pela violência das portas que não se atravessa, das mudanças políticas do país, da questão de saúde, etc. E é sempre uma coisa, mesmo as gerações novas que entram, as suas depois, a minha, as mais jovens, sempre lidam com as coisas que os nossos heróis do cinema feito em São Paulo não tem aquelas grandes trajetórias como Manuel de Oliveira vive 100 anos, faz 60 filmes, são sempre histórias um pouco dramáticas, mais potentes, mas que ao mesmo tempo a gente continua a perseguir. Então, como você lidou com esse outro lado ao olhar o livro do Jário, etc., mas essas histórias carregadas de impossibilidade e vendo isso também na sua trajetória, como você enxerga isso? Uma ótima pergunta, porque o cinema, notadamente, é uma coisa que não faz bem para a saúde das pessoas, né? É o que eu vejo, tenho visto ao longo desses anos, assim como o esporte não faz bem para a saúde, né? É curioso isso, né? Esportista de alto rendimento morre cedo, né? São raríssimos os que tem vida longa e tal. E o cinema também, por quê? Porque a gente vive muito intensamente, né? A dor é muito grande, você não conseguir fazer aquilo, né, que você se dispõe é muito grande. E o estigma também é cruel, né? Como você falou rapidamente, assim, né, quando você gasta um dinheiro para fazer um longa-metragem aqui, é como se você estivesse tirando aquele dinheiro da merenda das crianças, porque, né, o dinheiro público é limitado, etc. Então, que país é esse que é pobre, né? Não tão pobre quanto parece, e que luxo é esse das pessoas quererem fazer cinema, quererem fazer arte, né? Então é uma coisa muito, muito complicada, muito doída e que não é de uma geração, né? Isso vem desde sempre. Assim, acho muito complicado, acho um horror, né?
triste, né, que a gente não consiga ter esse tipo de trajetória e que, muitas vezes, os melhores filmes das pessoas no Brasil sejam os primeiros filmes, né? Isso é uma coisa muito comum, muito, muito comum. Eu me lembro uma vez de um cineasta, que era o Bras Chediak, que depois chegou a fazer vários filmes, enfim, entrar no mercado e tal, e ele estava apresentando um filme no Canal Brasil, e daí ele falou um pouco sobre isso, achei curioso ele falar, e daí ele falou, olha, no Brasil, normalmente, os primeiros filmes são melhores, e eu posso dizer, a partir da minha experiência, é verdade. Ele tinha feito 8 filmes ou 10 filmes. Então, é uma coisa muito particular nossa, muito complicada, porque a gente vai fazer o primeiro filme, a gente quer colocar tudo naquele filme, né? Todas as ideias, todas as coisas, porque você não sabe se vai fazer um outro filme. Teve uma mostra que eu vi uma vez no Cine Sesc, eu estava também, antes de entrar na faculdade, que chamava Um Só Pecado. Era uma mostra só de diretores que só fizeram um longa-metragem, né? O Aloysio Raulino, meu fotógrafo, por exemplo, ele só dirigiu um longa-metragem, por incrível que pareça, apesar de ter uma carreira brilhante, de ser um cara brilhante e tal. Então é muito complicado e não tem solução. São essas coisas que a gente constata e que a gente prefere não pensar nisso, né? Se a gente vai fazer filmes, a gente prefere não pensar nisso. A gente segue a vida, um pouco como quando eu fui fazer o Prisioneiro. A minha primeira atitude que eu tive antes de fazer o filme foi procurar um advogado e falar, olha, eu estou querendo entrar numa cadeia, falar com os 7 mil presos, filmar tudo lá dentro e lançar um filme. Então, o cara falou, isso é impossível, você vai perder tudo que você não tem, vão te levar as suas calças aqui, porque como é que você vai pedir uma autorização lá dentro? Você nem sabe se aquela pessoa tem o nome que ela diz que tem. A assinatura que ela dá não é firma reconhecida. Você filmar a pessoa dizendo que ela aceita, isso não é aceito pela jurisprudência. Então, você não faça esse filme. Eu saí de lá dessa reunião com o meu produtor, um olhou para a cara do outro e falou, vamos combinar uma coisa? Essa reunião nunca existiu e a gente vai fazer um filme, certo? Então é um pouco isso, a gente às vezes tem que ter uma ignorância. A ignorância tem o seu valor. Ignorância no sentido de não saber, né? É importante não saber. Talvez, vou tentar radicalizar até agora. Na minha experiência, talvez não saber foi mais importante do que saber para fazer os filmes que eu fiz. Bom, Paulo, primeiro, obrigado pela fala maravilhosa e muito estimulante em vários sentidos. Quero fazer uma pergunta dupla, acho que de um jeito complementar. Primeiro, sem querer, mas já querendo fazer alguma pressão para que o mais rápido possível você embarque em algum projeto cinematográfico. Você falou sobre como esse captar microcosmos foi importante ao longo da construção da sua obra. São Paulo, no Rio Corrente, a juventude no Juvenilha, o sistema carcerário brasileiro no Prisioneiro. Eu perguntaria qual ou quais microcosmos estão chamando a sua atenção hoje, não necessariamente como projeto de filme, mas na sua percepção de mundo. Onde você intui, em que experiência, em que cena, em que comportamento você tem sentido estar pulsando alguma coisa que vale a pena prestar atenção. E eu disse que eu complementaria com uma outra face para justificar meu interesse. Acho que eu já excedi a cota de pedir bibliografia para você, mas você citou e disse que voltaria a citar o Byung-Chul Han, e tem alguma coisa a ver? Algo do que o Byung-Chul Han tem escrito aponta para um desses microcosmos de hoje? Excelente, obrigado. Bom, começando pelo começo. O mundo me assombra hoje em dia da pior maneira, eu diria assim. Eu acho que eu nunca vi um mundo tão violento, né? Tão arisco, tão infértil, de certa maneira. Assim. Eu vejo isso não é só nas artes, eu vejo nas relações pessoais, eu vejo na família, eu vejo na política, obviamente, né? Eu vejo nas lutas identitárias,
Eu não quero tirar o valor de nada, né, porque tudo tem a sua razão e o seu momento e tal. Mas eu acho que se você não se interessa pelo outro, eu não entendo esse planeta dessa maneira, né? Se você é rico e você só quer juntar mais dinheiro, você não se interessa pelo outro, você só se interessa por si mesmo. Né? As pessoas hoje em dia acham que o outro seria a sua família, né? O cara que quer cuidar do pai para não ir preso, dos filhos para não sei o que, fazer uma carreira política. Enfim, não existe um interesse legítimo por quem você não conhece, né? Existe um medo, existe uma guerra de poder, né? Quem tinha poder vai perder o poder, esse poder vai ser conquistado por outro grupo, por outras pessoas. Então, e no meio dessas coisas todas, eu vou assumir a polêmica aqui, sim, porque eu acho isso fundamental, e que me cancelem, que me escorrassem, se for o caso. A coisa mais horrorosa que eu ouvi desde que eu nasci, que eu me deparei, foi a ideia do lugar de fala. Eu acho aquilo uma coisa tão horrorosa, você não poder se posicionar, se colocar no lugar de outra pessoa, né? Você fabular isso e tirar uma riqueza dessa coisa, né? Então você restringe o emissor do discurso a certas pessoas, só certas pessoas podem falar sobre tais coisas. E não se percebe que isso causa uma coisa diametralmente oposta e por ação e reação. Ou seja, se eu não posso pensar nesse assunto, e já aconteceu, por exemplo, de pessoas emitirem uma opinião sobre uma coisa, depois terem que vir nos jornais se arrepender da opinião que teve. Então, se você não pode pensar sobre aquilo, então você não precisa nem ver aquilo, nem ter contato com aquela coisa. Então, cada um vai falar unicamente com o seu grupo, né? E isso é a implosão da sociedade, para mim. Isso é a implosão total de civilidade, enfim, de tudo. Eu não acho que para fazer um filme sobre pobreza, digamos, sobre cadeia, eu não preciso ter sido preso, não preciso ser pobre, meu pai não precisa ter sido preso, meu irmão, para eu falar sobre isso, né? Desde que você fale com verdade, com ética, com verdadeiro interesse de ouvir, né? E não de chegar e simplesmente vomitar as suas convicções, que são muitas hoje em dia, né? Então, da mesma maneira, eu acho que enfim, eu não vou citar todas as possibilidades e que me fariam ser cancelado em todos os grupos ali, enfim. Eu acho que os grupos poderiam ter opiniões e interesses comuns, porque no final, como eu falei, nós estamos passando por esse planeta, e não importa a cor da pele, o sexo, o desejo sexual, ou qualquer coisa, o poder, o dinheiro que você tem, etc. Vamos ser todos enterrados, não é isso? E a gente está aqui para, não sei, viver, ter alguma experiência. Eu não sei o que é. Ninguém sabe por que é que a gente está aqui, né? Qual é o motivo disso. Mas, enfim, tudo isso me incomoda demais. E falando do Byung-Chul Han, que eu tenho lido sempre, é um dos caras que me levam para frente, né? Que me levam a pensar. É um cara que fala, por exemplo, que a gente não vive mais na sociedade capitalista, né? Por exemplo, como se foi definida por marcas, etc., a mais-valia, etc. A mais-valia deixou de existir? Não, a mais-valia continua existindo, né? Mas além da mais-valia, tem muitas outras coisas, hoje em dia, mais importantes, né? Então, talvez uma das coisas mais explícitas e claras, e que o Byung-Chul Han, isso tem em vários livros dele, talvez em todos e tal, é a maneira como hoje em dia nós nos tornamos escravos de nós mesmos, né? Então, a vigilância agora, né, essa vigilância, vamos cancelar o outro, as pessoas fazem isso, é uma coisa horrorosa, e fazem isso com elas mesmas, né? Então, o tempo inteiro você está se policiando, quem sou eu, o que eu deveria fazer, o que eu, né, eu sou responsável pela minha miséria, ou eu não sou responsável pelo meu sucesso, ou por o quê, como se como se isso fosse a coisa mais relevante do mundo e como se isso fosse verdade, né?
Então é muito perigoso, né? Ele fala sobre muitas sociedades, da vigilância, do cansaço, e tudo isso abre muito a maneira de você enxergar o mundo, né? E por isso é tão mais difícil também quando você se propõe a um confronto mais aprofundado com a realidade, e você encontra uma realidade muito rasa, isso é muito difícil, né? Então, um pouco o meu embate com a sociedade atual hoje em dia é esse. Eu acho as questões, como elas estão sendo tratadas e colocadas, de uma maneira muito rasa, muito branco e preto, né? Sem meios tons, assim. O que é um perigo, né? E às vezes a gente fala disso de meios tons e parece que você está querendo passar um pano e não sei o quê, e é exatamente o contrário, né? Enfim, eu fico horrorizado todos os dias. O tempo inteiro eu me deparo com essa questão de não entender a outra pessoa, né? De achar que o mundo é aquele que você vê, que você, a partir do teu ponto de vista, você, né, tudo se organiza ali. Esse é o maior erro que eu acho que a gente pode ter, e é o erro que está sendo vendido todos os dias por aí. Paulo, você falou do Paulo Espectador durante a faculdade, né? Seja o Herzog, os filmes alemães, os próprios filmes de Jaime Ferreira, do livro, etc. Mas eu queria saber o Paulo Espectador hoje. O que você anda vendo? Bom, eu ando vendo muito filme antigo, como você sabe, porque eu criei uma mostra, tem na Cinemateca todos os anos, que passam filmes que estão completando 50 anos, né? E como eu falei aqui sobre os filmes de 22 anos atrás, que eu ainda acho eles jovens, eu vejo nesses filmes de 50 anos atrás questões que me movimentam mais do que muitos dos filmes atuais. Eu não digo que seja também uma verdade absoluta, provavelmente eu não estou vendo os filmes certos, mas eu também, sem medo de ser cancelado mais uma vez aqui, eu diria que o cinema brasileiro nunca me interessou tão pouco, sabe? Eu quando entrei na faculdade, eu via todos os filmes. Eu passei 4 anos que eu vi todos os filmes brasileiros que foram feitos. Eu via os filmes dos Trapalhões, o filme da Xuxa, eu ia porque eu queria ver todos. Hoje em dia eu não tenho esse interesse. Enfim, o meu interesse, ele ou se ampliou de certa maneira, ou de certa maneira eu também me cansei de uma repetição. Eu vejo muita repetição, né? O cinema, ele é pródigo em repetir coisas, né? São as receitas, né, de bolo que dizem que não existe, né? Todo mundo, qualquer palestra que você vá, não existe receita de bolo. Mas que mentira! O que mais existe é receita de bolo para fazer filme, né? Livro que vai te ensinar a fazer o roteiro de tal e tal maneira, gente que vai dizer como é que se monta um filme seguindo tal e tal procedimento de corte, né? Como é que você tem que iluminar uma coisa para... E sendo que isso são mentiras absolutas, né? Quando eu entrei na ECA, meu professor de fotografia era o Chico Botelho. Primeira aula que ele falou assim: não existe erro no cinema. Você pode não gostar de não sei o que, agora erro, essa palavra erro não existe nos filmes, não existe na técnica, não existe nada. Se o cara desfocou o negócio, aquilo não é um erro, aquilo é uma característica que você colocou no filme, né? Você pode ter colocado aquela característica por querer, sem querer, não é um erro, né? Um erro, daí já são os críticos achando que aquilo... Para você ter uma ideia, quando eu fiz o Juvenília, certo? Eu tinha, até aquele momento, eu tinha rodado 20 minutos de material bruto. Eu tinha feito 2 curtas, o primeiro eu filmei 11 minutos de material bruto, o segundo eu filmei 9 minutos de material bruto. E daí eu fui lançar o Juvenília e teve um crítico que disse que eu estava cedendo a um pastiche prematuro de mim mesmo. Eu tinha quantos anos? 22 anos de idade. E o crítico achava que eu era um pastiche prematuro de mim mesmo, né? Então, assim... Enfim, eu não respondi a tua pergunta, eu fugi da tua pergunta, na verdade, hoje em dia.
Mas eu tenho visto mais filmes antigos do que filmes novos, o que não significa que eu não goste não me impressione com coisas novas também. Mas eu tenho tido mais prazer em reler livros do que ler livros, em rever filmes do que ver filmes, atualmente. A gente vai fazer mais uma última pergunta, se quiser aproveitar. Eu vou fazer uma pergunta singela, Paulo, singela. Essa experiência de ver os filmes todos juntos, né? Você falou, por exemplo, a programação, né? O primeiro e o último juntos, mas digamos assim, em 3 dias você vai lá e revisita os seus filmes na situação da tela, né? A gente prepara o material, a gente está lá, mas te revela algo sobre você mesmo? O que aconteceu com você nesses 3 dias? Bom, primeiro é muito pesado, viu? Não é fácil não. É um negócio que não foram só esses 3 dias, eu fui abrindo os meus baús e tal, para fazer os materiais, para dar os filmes para eles e tal. Não tem como, é um espelho, né? Você se olha e você vê de uma maneira muito diferente do que outros espectadores veem, né? Você lembra de coisas, você vê coisas que não estão ali, né? Isso é mais assustador um pouco pra gente que faz filmes, assim. A gente tem um filme que está projetado e tem um outro filme assim em volta e tal. Mas de certa maneira, assim, apesar desse peso, sabe assim, vai lá e fala sobre isso ou dá uma masterclass, que nome horroroso, né? Mas eu acho que eu saio de certa maneira pacificado, sabia? Assim, de ver as coisas e com uma certa tranquilidade, assim. Foi possível fazer isso, não foi possível fazer outras coisas, né? Eu tenho não sei se isso vai fazer algum sentido para você, que eu sei que você é uma batalhadora com tantos sonhos e tal. Mas o Hermano Pena uma vez me falou uma coisa que para mim faz sentido, assim. Ele falou assim: eu nunca deixei de fazer nada que eu quisesse muito, assim, de uma maneira existencial, de que fosse essencial para minha vida. O que eu precisava fazer, eu fiz. Os filmes que eu não fiz, talvez eles não fossem essenciais, de certa maneira. Então, eu olhando isso também, eu não sou um cara de milhares de projetos que eu não deixei, que eu engavetei, não. Eu passei aqui por esse planeta dessa maneira e espero ainda passar por esse planeta de mais alguns anos por aí. Mas eu saio pacificado. Eu resumiria assim dessa maneira. Com essa ótima pergunta a gente encerra. Então, agradecer o Paulo Sacramento, apesar que depois a gente vai disponibilizar, que agora a gente segue com 2 programas de curta, e aí sim, programa AVE, mais o Olho e a Faca, ver o primeiro e o último filme para a gente encerrar esse momento. E amanhã a gente tem um filme Demências, supervisionado pelo Paulo, a digitalização. Essa é uma grande sessão, convido todos a retornarem. Isso, muito obrigado, Paulo. Por favor, venham ver o filme Demências. Vale muito, muito. Obrigado a todos.